Galera, agora concentração em mol por litro. Será que é importante? Lembra? Molaridade é um nome usual aí, tá em desuso, mas molaridade, concentração em mol por litro, super cobrada em vestibulares e Enem. E tá aqui então agora, vamos detonar nisso aqui o entendimento de concentração em mol por litro, que é o nome mais atual. Tranquilo? O que é concentração em mol por litro? Que cálculo da química que utiliza concentração em mol por litro? Como o próprio nome hoje mais atual traz, concentração em mol por litro é a quantidade de mols de soluto que nós teremos por litro de uma solução. É uma informação, eu pego 1 litro de uma solução e em média, em uma proporção, a cada litro da solução, quantos mols de soluto tem lá dentro, ok? Não entendeu direito? Presta atenção. Concentração em mol por litro, existe uma formulazinha para se calcular, tá? Parece um Mzinho grandão, ou simplesmente, um Mzinho grandão, né? Ou simplesmente um Mzinho assim, tá? Pode ser. Ou pode aparecer concentração em mol por litro. Vou dar outro exemplo. Pode aparecer assim, ó. Esses conchetes significam concentração em mol por litro. O detalhe é, independente do que você colocar aqui, como se calcula a concentração em mol por litro? Eu vou usar aquilo que mais aparece. O que mais aparece, ultimamente, é o Mzinho de perninha comprida. Tranquilo? Molaridade, concentração em mol por litro. É como se fosse um sinônimo. Tá em desuso, mas tá ali. Sinônimo. Concentração em mol por litro. Como calcula? É o N. N na química, pessoal, entenda, é o número de mols. É o número de mols do soluto, por isso vou escrever aqui número de mols de soluto, daquilo que foi dissolvido, né, na solução. Número de mols do soluto pelo volume total. Volume do quê? Volume da solução. Ok? Exemplo. Então essa é a formulazinha. Você anota bonitinho no seu caderno. Eu sei que você está anotando, fazendo tudo lindinho. Tá ali. É assim, concentração em mol por litro é assim que se calcula. Olha o exemplo nosso aqui. 200 ml de água. 200 ml de água, na realidade, é 200 ml que ficou aqui dentro. A solução tem um volume de 200 ml. Foi dissolvido o que aqui dentro? 20 gramas de hidróxido de sódio, soda cáustica, hidróxido de sódio. 20 gramas aqui dentro. Bom, se eu quisesse calcular concentração comum, vamos lembrar? Concentração comum seria fácil. Era a massa do soluto, que era 20 gramas, divididos pelo volume da solução, que era 0,2 litros. Tudo bem? 20 divididos por 0,2 ia dar uma concentração comum de 100 gramas por litro. Mas a pergunta em questão não é mais concentração comum, aquela simbolizada por um Czão. Não. A pergunta em questão é, qual é a molaridade? Qual é a concentração comum da solução formada aqui, ó? Qual é a concentração comum? Bom, nós vamos ter então que calcular o número de mols do soluto. Olha aqui, número de mols do soluto. N na química significa número de mols. É uma informação bem interessante que você tem que anotar. Vai ser muito trabalhado em vários aspectos, em várias áreas da química. Tudo bem? Número de mols, N, número de mols. Volume da solução, 200 ml. O volume da solução, pessoal, como é mol por litro, aqui embaixo nessa continha, você vai ter que colocar o volume em litros. Vamos transformar já? 200 ml é a mesma coisa que 0,2 litros. Confere? Porque 1 litro é 1000 ml. Você faz a relação, 200 ml, 0,2 litros. Bom, então o volume da solução está fácil. 0,2 litros. E qual é o número de mols do soluto? Qual o número de mols? Como é que eu calculo, professor, o número de mols do soluto? Eu sei que tem 20 gramas. 20 gramas, mas eu não sei, professor, quanto é 20 gramas? Quantos mols são 20 gramas? Para calcular o número de mols, pessoal, existe uma formulazinha que eu deixei aqui para você. Número de mols de uma substância é a massa dela, que nesse caso foi 20 gramas, né? Divididos pela massa molar dessa substância. Massa molar. Se você não sabe o que é massa molar, existe um videozinho no canal dizendo pra você, explicando certinho, massa molar. Só procura aí, massa molar, tá? Então, olha só, como que eu calculo a massa molar? Bom, qual é a questão? Qual é o composto? NaOH. O sódio tem número de massa 23. Um oxigênio, qual que é o oxigênio? 16 é a massa molar de 16. O hidrogênio, tem um hidrogênio aqui, massa molar 1. 23 com 16 com 1,
calculamos a massa molar, esse MM, massa molar, é 40 gramas cada mol. 40 gramas cada mol. Bom, então eu sei que 1 mol inteiro é 40 gramas. 1 mol de hidróxido de sódio é 40 gramas. Vou anotar aqui, ó, colocar aqui embaixo. Eu sei que 1 mol, acabei de calcular, de NaOH, 1 mol é 40 gramas, ou 40 gramas. 1 mol, 40 gramas. Só que quantos gramas eu coloquei aqui? Quantos gramas eu coloquei aqui dentro? Eu coloquei apenas 20. Se eu tivesse colocado 40, seria 1 mol. Mas eu coloquei apenas 20. Então, percebam, eu estou colocando 20 gramas apenas. Então, na realidade, eu estou colocando meio mol aqui dentro. Acabei de descobrir que 20 gramas de NaOH são, na realidade, esses 20 gramas são, na realidade, meio mol. Ah, professor, não entendi ainda. Repito. Olha só, eu olhei para o composto e percebi que 1 mol do composto, como que eu calculo? Eu somo a massa de todos eles, ó. O sódio é 23, o oxigênio é 16, tá tudo lá, ó. E o hidrogênio, somando tudo, dá 40, não dá? Sempre vai dar 40. Vai dar 40. Então eu sei que 40 gramas é 1 mol. Só que no exercício ele está dizendo que não colocou 40, ele colocou apenas 20. Então quer dizer que no exercício ele está contando que colocou meio mol aqui dentro. Se ele tivesse colocado 40 gramas, seria 1 mol. Como ele colocou 20, na verdade ele colocou apenas meio mol. Então descobri meio mol. Então agora ficou fácil. Concentração em mol por litro, ou seja, molaridade, 0,5 divididos por 0,2, 0,5 divididos por 0,2, 2,5. 2,5 mols divididos por litros. 2,5 mols por litro, ok? 2,5 mols por litro. Aprendemos a calcular molaridade, concentração em mol por litro. Vamos fazer testes aqui na frente com aulas de exercícios. Toca o vídeo.